Alô? Bom, então vamos começar o Astronomia Meio-Dia. Antes de começar, eu vou passar uma lista aqui, a gente só usa para ter uma estatística, saber quem, tipo, quantas pessoas estão vindo, de onde elas são. Tem um espaço para o e-mail também, se você quer receber notícias, a gente tem uma lista de e-mails que a gente informa das próximas palestras, você deixa seu e-mail aqui, usa uma letra bonita, tá? Senão eu não entendo. E se você não quiser receber ou já recebe, não precisa colocar o e-mail, tá? Bom, então hoje o palestrante é o professor do IAG Enos Picasio, ele fez mestrado e doutorado aqui na USP, depois pós-doc no Observatório de Paris, tem experiência no Sistema Solar, especialmente com cometas, é professor desde 78 e, bom, ele vai falar então da água no Sistema Solar. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado pelo convite. Quando me convidaram para fazer esse seminário, essa palestra, eu pensei num tema, digamos que é uma coisa muito corriqueira, uma coisa muito comum, né? Água. E toda vez que se fala em água, imediatamente pensa-se em vida e uma série de, digamos assim, de problemas relacionados à água. Mas o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é quais são as evidências que se tem hoje no Sistema Solar da existência de água, quantidade de água que existe e como é possível, digamos, utilizar a água como uma espécie de sonda ou de traçador de processos que ocorreram, digamos, na formação do Sistema Solar, dos planetas, dos corpos e assim por diante. A água é um fator, digamos, né? Você poderia utilizar vários outros tipos de molécula, metano, dióxido de carbono e assim por diante, né? E eu vou me ater apenas à água. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem de um satélite. É um satélite Encélado de Saturno. E esse jato que você vê aqui são jatos de água no Polo Sul. A maior parte desse composto, desse material, é jato digamos, de água, com outros componentes, mas essencialmente água, né? Esse conceito que está aqui, digamos, essa ilustração, é um conceito genérico, né? Quer dizer, sempre na formação de uma estrela, há o elemento, digamos assim, o objeto que está sendo formado, essencialmente, ele contém praticamente toda a matéria. O disco tem uma quantidade de matéria muito pequena, se considerado comparativamente à estrela. E em torno desse objeto que vai se transformar numa estrela, existe todo um disco, que é chamado disco protoplanetário, e nesse disco protoplanetário é que vão se formar todos os objetos, né? As regiões mais internas, por exemplo, são regiões mais aquecidas. Evidentemente que se tiver poeira, a poeira pode resistir nessa região, mas gases não resistem. A depender do tipo de gás, a temperatura é muito elevada. Então, geralmente, essa região ela é desprovida de material leve e, à medida em que se afasta, você tem uma distribuição desse material. Existe uma linha que é chamada, essa linha de congelamento, ou muitas vezes é chamada de habitabilidade. O fato é, para efeito, digamos assim, da nossa discussão, que os objetos que são feitos mais de rocha, digamos assim, eles ficam nas regiões mais internas, ou foram formados nessas regiões mais internas, né? E os objetos mais gasosos, digamos assim, não planetas rochosos, mas os planetas gasosos, eles são formados nas regiões mais frias. Então, se fosse tirar, digamos assim, um perfil de composição química, você vai encontrar a composição química de materiais densos aqui, à medida em que se afasta, os materiais são cada vez mais leves. E por isso que acabam se formando planetas gasosos gigantes, tipo Júpiter e Saturno, e outros mais distantes, que também são gasosos, mas são, digamos assim, já começam a apresentar gases, digamos, mais densos, uma composição química um pouco mais densa. Nesta região,
digamos, os objetos que se formam ou ficam numa região intermediária, se eles tiverem condições, se tiverem atmosfera e tiverem água, eles seriam condições, digamos assim, de manter água líquida nessa região. Né? Aqui não mantém, porque é muito quente, vira vapor, e aqui mantém a água, porém, no estado sólido. Então, esse conceito é que é importante, digamos, quando se define a zona de habitabilidade. Habitabilidade no sentido que, havendo água, você pode desenvolver vida e assim por diante. Então, toda estrela, na realidade, ela tem essa zona. Né? Uma estrela, digamos, de baixa temperatura, a zona, essa região de temperatura amena, digamos, ela é bem menor, mais fina e mais próxima da estrela. Né? O Sol tem uma região um pouco mais afastada e uma estrela muito grande tem uma região, digamos, bem mais larga e bem mais afastada. E, evidentemente, que quando uma estrela, ela, desde que se forma até o envelhecimento dela, digamos assim, a variação de temperatura vai aumentando, esta zona ela vai mudando de lugar, ela vai migrando das regiões mais internas para as regiões mais externas. E isso é interessante porque os objetos que, por acaso, estão fora dessa zona, hoje, num futuro distante, eles poderão estar dentro de uma zona de temperatura amena. Então, no fundo, o que a gente tem para o sistema solar é alguma coisa, digamos, esboçada aqui no gráfico. Você tem uma linha, onde você tem a Terra, por exemplo, que tem água líquida, Vênus não tem, é muito quente a região, e Marte teve no passado e hoje, digamos, não tem, em parte porque não tem atmosfera. E dali para frente, o que você espera é encontrar, digamos, água, como você tem aqui, porém, no estado de gelo. Né? E é isso que a gente vai comentar um pouco. Onde existe, digamos, a água que é conhecida? Primeiro, Mercúrio é um planeta extremamente aquecido, ele não tem praticamente atmosfera, encontra-se muito próximo do Sol, e não é de se esperar, digamos, que ele tenha água em abundância, nem atmosfera, digamos, ele tem. Encontra-se muito hidrogênio, porque esse hidrogênio que vem, digamos assim, do Sol, que é exalado pelo Sol, atinge a superfície e, tendo, por exemplo, oxigênio ou reagindo com rochas, pode formar água. Mas essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem onde, de fato, essas regiões aqui são regiões onde são encontradas água, evidentemente que é uma região que está numa sombra, por exemplo, em depressões, fundo de cratera e assim por diante. Mas que você encontra, digamos, água solidificada, como se encontra em vários outros lugares. E como é que isso é feito? Não é uma detecção direta, mas é uma detecção indireta através de nêutrons, por exemplo. Um raio cósmico vem, atinge a região aqui embaixo, é liberado nêutrons, e esses nêutrons aqui eles têm energias diferentes. Você pode fazer, digamos, um mapeamento em função das energias, mas o fato é que você consegue identificar quais são, que tipo de nêutron em determinadas energias são provenientes, por exemplo, de reações que vêm da liberação de hidrogênio daqui de baixo. E, normalmente, quando você tem uma região como essa daqui, digamos, imersa ou coberta por gelo, há uma espécie assim de um bloqueio. Então, o fluxo, digamos, normalmente que você teria é menor de nêutrons. E você acaba verificando que existe água, mesmo em objetos tão quentes. Evidentemente que a Terra, nós não vamos comentar sobre isso, mas e Vênus também é muito quente. Vênus tem a temperatura na superfície atinge 500 e poucos graus. Se ele tiver algum tipo de água, ele teria na atmosfera, mas o que se vê na atmosfera de Vênus, por exemplo, é hidroxila. Muito pouco, porém, é hidroxila. Oxigênio e hidrogênio tem. Tanto que eles se combinam com o enxofre e formam ácido sulfúrico. Existe uma nuvem, digamos, uma região na nuvem de Vênus que é formada por ácido sulfúrico. Portanto, tem oxigênio e tem hidrogênio. No caso de Marte, o que se acredita é que, mais ou menos, um esboço como esse, que nós estamos aqui agora, há cerca de 4 bilhões de anos, Marte teria muita água no passado.
Geralmente é mais na região norte, que ela é plana, de terreno, digamos, praticamente plano, rico em basalto, significa proveniente de vulcanismo, mas ele é bem plano e baixo. Aqui seriam, digamos, os continentes e um pouco de água aqui embaixo. Essa seria a imagem, digamos, do que se acredita que Marte tenha sido no passado. E aquela que vocês estão vendo aqui do lado é, digamos, uma simulação ou um desenho, uma ilustração, baseado em fatos que são essas observações, né? Pelo mesmo método que eu falei anteriormente, de fazer o levantamento de emissão de hidrogênio, Marte teria uma quantidade muito grande de água, mais ou menos aqui na região do Equador, próximo aqui aos 30 graus ou um pouco mais, e nas regiões do polo ele tem, mas digamos assim, na forma de gelo. Aqui seria água líquida de fato, como estão vendo aqui. Isso no passado já tinha sido visto lá nas sondas Vikings, onde encontraram umas crateras que ela não tinha o perfil, digamos, de uma cratera de colisão, tal como você vê na Lua, que é um buraco, as paredes inclinadas, etc. Mas, olhando de cima, é como se fosse uma cratera, como se algo tivesse ocorrido numa região, por exemplo, que caísse como se fosse barro. Então, aquele barro espirra, forma aquelas frentes, e, evaporando a água, ficam aquelas regiões, que é diferente de uma cratera da Lua, que você vê que ela joga, digamos, material sólido radialmente, e tem um aspecto completamente diferente. E essa ideia de que poderia ser, digamos assim, de um material que continha água, vem exatamente dessa construção aqui. Basta você ter uma queda muito grande de um objeto, toda essa região aqui se liquefaz, digamos assim, e você fica com um material tipo barro, né? Esses são, digamos, era o que se imaginava. Mas de onde vêm as evidências? Essa imagem que vocês veem aqui é uma das mais antigas que tem, né? Marte tem uma região que você percebe nitidamente que foi marcada por um fluxo muito forte no passado e que transformou, digamos, essa região como se fossem ilhas. Aqui embaixo já é uma imagem moderna, onde você vê uma região muito forte. Aqui é material, digamos assim, precipitado, e uma região muito forte de erosão, e erosão de um material que, de fato, era líquido. Encontra-se aqui na Terra coisas equivalentes, né? Imaginando a Terra num futuro muito distante, sem água, vegetação, certamente visto de cima, ela teria uma imagem parecida com essa daqui. Essa é uma região, por exemplo, onde brota, digamos, líquido. Esse líquido desce, região abaixo, formam canais, exatamente como se encontra em regiões aqui da Terra, nas regiões frias, por exemplo, da Terra. Aqui é uma outra cratera, onde se vê nitidamente escorrimento de material que no passado preencheu parte dessa cratera aqui. E, digamos, numa comprovação em menor escala, você tem esse tipo de rocha, que é uma rocha tipicamente sedimentar. Encontrada aqui na Terra, essas escamas todas que ela tem, esses degrauzinhos, esse tipo de rocha é encontrado em duas regiões, ou o depósito de areia, material depositado por areia, ou, sobretudo, aonde tem água ou aonde existiu água. Então, isso digamos assim, é uma evidência bastante interessante. E aqui é um dado, essa aqui é uma cratera real, onde você está vendo aqui, quer dizer, essa é a região dessa cratera. Isso daqui é gelo, o Sol está aqui é a região, digamos, da sombra, e que contém gelo, e esse gelo aqui, no caso, é gelo de água. Essa região no Polo Norte, aqui mais no caso, tem dióxido de carbono congelado e água. Como eles têm temperaturas de ebulição diferentes, são camadas que no Polo Norte, assim como no Sul, precipita a água ou congela a água, depois congela o dióxido de carbono que está na atmosfera. Com o verão, o processo é o oposto. Libera o dióxido de carbono, depois libera a água. E o que vocês veem aqui é parte dessa região que vocês veem. Essa região aqui é a região do polo, onde vocês têm aqui em altura, chega até 2 quilômetros de altura, e aqui é um perfil que se tem
dessa região mais elevada aqui, que ela é composta, aqui embaixo seria o solo, e tudo isso daqui é depósito, em parte de água e em parte de dióxido. Aquela imagem anterior que se supunha que a água que resta em Marte ainda deve estar no subsolo, há uma evidência muito clara aqui. Isso aqui é um bordo, digamos, de uma grande cratera. A superfície é essa que você está vendo aqui. Isso aqui, digamos, é abaixo do solo, é o subsolo. E debaixo do subsolo escorre esse material. E parte desse material que já foi detectado é um material, digamos assim, que é bastante rico em água e bastante rico em sais. E se você olhar aqui, é como se o material descesse na forma, digamos, de lodo, na forma de barro, de qualquer forma, de forma líquida, e ele se deposita nessa região que está aqui. Você não vai encontrar água aqui porque a temperatura, porque a pressão é muito baixa, e a pressão sendo muito baixa, a água rapidamente evapora. Fica aquilo que estava misturado na água. Então, Marte é um planeta, digamos, muito rico em água. E aqui é uma imagem onde vocês veem aqui esse depósito que está vendo aqui, que veio daqui de cima, depositou numa parte aqui embaixo. Esta aqui é imagem tirada pelo robô, e vocês comparam essa imagem aqui com uma imagem típica da Terra, que é também um despejo parecido com isso daqui. Vocês veem aqui, até inclusive aqui que está separado, esse grãozinho é bem arredondado. É um pedregulho bem arredondado que a gente encontra aqui na Terra, e o que explica o arredondamento disso daqui é a erosão por água. Então, Marte teve muita água, digamos, no passado. Indo, digamos, para satélite. Essa é um mapa da Lua, e essas regiões que vocês estão vendo em azul, todas elas aqui embaixo da escala, aqui embaixo da escala, né? Toda essa região azulada que vocês veem aqui é uma região rica em água. Evidentemente que toda essa região é baixa, em alguns casos fundos, digamos, de crateras, em que elas ficam sempre digamos, na escuridão. Por isso que elas são encontradas nos polos. Quer dizer, a luz do Sol bate nesse sentido. Elas não são encontradas, digamos, nas regiões em que forma face para o Sol, mas são encontradas nos polos. Então, ela sendo iluminada, existem regiões aqui que, mesmo a Lua girando, você acaba tendo as regiões que ficam eternamente na sombra. Há medidas aqui, tanto na liberação de hidrogênio, como medidas, por exemplo, radarmétricas, que demonstram que o fundo dessas crateras tem uma reflexão muito parecida, alta reflexão, e é muito parecida com compostos, por exemplo, de gelo. Então, acredita-se que isso seja água que, não água que foi, digamos, caiu na Lua, tipo cometas ou coisas desse tipo, pode até ser, mas, digamos, é parte do material que compôs a Lua na época da sua formação, que são alguns tipos de asteroides, e que ela ainda mantém, digamos, parte dessa água primitiva. Se vocês olharem Júpiter e Saturno, que são planetas gigantes e planetas gasosos, aqui a gente tem o perfil, digamos, da atmosfera, abrange aqui mais ou menos 150 quilômetros, e no caso de Saturno é um pouco maior, cerca de 500 quilômetros. Como Saturno tem massa menor, a atmosfera dele é mais expandida. A massa de Júpiter é muito maior, então ele comprime mais a atmosfera. E isso a gente vê até em imagem, que as imagens de Júpiter geralmente elas são mais nítidas, elas mostram detalhes com mais nitidez do que as imagens de Saturno. Mas ainda assim, quando se vê isso, existem regiões que são essencialmente regiões de predominância de água. Então, são planetas que guardam, digamos assim, esse material, e há uma água, digamos, primitiva. A velocidade de escape, que significa aquela velocidade um átomo escapar de um planeta, ela é proporcional à massa do planeta, então o planeta é gigante, tem massa muito grande, e é proporcional também à altura. Então, quanto mais alta for a posição, digamos, que a molécula atinge,
menor é a velocidade de escape. Então, se for muito quente, ela vai subindo devagar, chega num certo ponto, ela escapa. Esses dois objetos têm velocidade de escape suficiente para impedir até a perda, digamos, de hidrogênio. Portanto, essa água é uma água primitiva. Europa é o satélite, é o segundo satélite de Júpiter, digamos, do centro para fora, e ele é essencialmente um satélite que toda a superfície dele é recoberta por água, e essa água ele não tem na atmosfera, essa água é congelada na superfície. Como você vê aqui, ele tem várias figuras de superfície, e aqui tem vários aspectos da sua superfície que mostram, por exemplo, como você vê aqui, que mostram, por exemplo, figuras que são estrias e rachamento de crosta, que são rachamento daquela crosta que se tem lá em cima. Em muitos casos, ela racha, separa, como tem aqui na Terra, por exemplo, né? Ela racha, o bloco de gelo racha, por questão de força. Quando ele racha, a água penetra entre eles, esfria, e eles ficam como se fossem soldados de maneiras diferentes. Isso é uma evidência de que a água existe lá embaixo. E no caso de Europa, ele é bem típico isso daí. Além disso, esse gelo daqui da superfície é um gelo que interage com a magnetosfera de Júpiter e conduz corrente elétrica, o que significa que é um gelo rico, ou água, gelo, claro, rico em sais. Portanto, seria água salgada. Por isso mesmo, essa é uma imagem que vocês têm, por exemplo, da superfície. Aqui a superfície, como a gente falou, em alguns casos a gente percebe nitidamente que são blocos rachados, e por isso mesmo é um objeto que já está, digamos assim, planejado a NASA de montar uma sonda para lá. E a sonda seria alguma coisa parecida com isso, é como se fosse digamos, um foguete com uma ponta muito grande. Essa ponta aqui é uma ponta metálica, e ele seria jogado, digamos, na superfície, espeta no gelo, e depois essa ponta aqui, ela é aquecida, e à medida em que ela aquece, ela vai liquefazendo o gelo e ela vai penetrando. E atingindo aqui embaixo, ela soltaria, ou vai soltar uma sonda que vai tirar, fazer medidas, etc. O que se espera é encontrar quais são, ou qual é o mecanismo, ou quais são os mecanismos que mantêm essa água aquecida. Um deles se conhece, é o efeito de maré. Ele está muito próximo de Júpiter, a massa de Júpiter é muito grande, e o efeito de maré é muito grande. E perto dele tem Ganimedes, que é um satélite que é maior que Mercúrio. Então, esses 4 satélites, que são chamados satélites galileanos, eles têm uma interação gravitacional entre eles e de Júpiter, em que a força de maré é muito forte. Então, esse é um mecanismo de aquecimento. Mas é possível, pelo próprio tamanho dele, sobretudo em Ganimedes, que haja algum tipo de atividade interna, que é alguma coisa que seria parecido com essas tais fontes hidrotermais, que são fontes muito quentes, que atingem temperaturas da ordem aí de quase 150 graus no fundo do mar. E uma coisa interessante aqui, como vocês estão vendo aqui na própria imagem que tem aqui, tem vários tipos de bichinhos que vivem nessa região, inclusive bichinhos que vivem aqui dentro, micro-organismos que vivem aqui dentro, que é um meio extremamente ácido e de temperatura extremamente elevada. E esses organismos que vivem aqui, eles na realidade não utilizam o oxigênio para produzir energia como a gente, que respira, mas eles utilizam o ferro como elemento e produzem como subproduto. Nós usamos o oxigênio e produzimos o dióxido de carbono. Eles usam o ferro e produzem magnetita. A magnetita é uma espécie de um silicato de ferro e de magnésio, em que ela tem esse componente. Ela pode ser de origem geológica e pode ser de origem biológica. Tanto que em Marte, quando mandaram os 2 robozinhos em Marte, numa das regiões mais ou menos próxima aqui ao Equador, era uma região rica em magnetita. Por isso foi pousada
uma sonda lá para estudar isso daí. Então, acredita-se que haja uma grande possibilidade de ele conter vida. E o que se já está fazendo, uma espécie de um treinamento, é aqui nessa região, aqui da Antártica, nesse lado chamado Vostok, em que ele é recoberto por um gelo bastante espesso, de vários quilômetros, e os russos já fizeram essa perfuração, tomando muito cuidado para, digamos, não contaminar, porque aqui embaixo tem água e tudo acredita que é uma água muito antiga, né, que deve existir algum tipo de vida, que isso está sendo pesquisado, de certa forma, como se fosse um treinamento para fazer alguma coisa parecida em Europa. Ganymedes é um satélite gigantesco, é maior do que Mercúrio. Aqui vocês têm duas imagens dele, terrenos. Claro que essas cores não são cores artificiais, mas elas representam uma estrutura, digamos, de superfície diferente e composição química diferente. Então, por aqui vocês veem que é uma composição química bastante complexa. Aqui é parte da estrutura dele, da superfície, é uma superfície congelada, com regiões onde se vê nitidamente que a estrutura antiga foi quebrada através de um processo em que houve alguma coisa que liquefez, digamos, essa região aqui e transformou aquele gelo em água, que voltou a congelar novamente. Todos os estudos teóricos indicam que ele tem, digamos, uma região muito grande de água, muito maior do que Europa. Todas essas camadas aqui embaixo, ele tem gelo, né? E tem um oceano próximo à superfície. Aqui a parte de baixo é gelo, aqui é ferro, aqui é rocha, digamos. A parte de baixo aqui é gelo, mas na parte superficial, abaixo da crosta congelada, ele tem um oceano também de água. Acredita-se que seja, ou há evidência de que a água é salgada. Titã é outro objeto de um interesse muito grande. É um satélite de Saturno, também maior que Mercúrio, e ele tem uma atmosfera extremamente densa que praticamente você não enxerga nada, digamos, visto de fora. A sonda Cassini passou várias vezes por aqui e a caminho de Júpiter, no início da missão, ela transportou uma sonda inglesa chamada Huygens e ela soltou essa sonda. Essa sonda era simplesmente uma coisa muito pequena, mas era uma sonda que foi descendo e foi analisando passo a passo a atmosfera até chegar no solo e obter essa imagem que vocês estão vendo aqui. Aqui seria o horizonte, mais ou menos, claro, e aqui tem mais ou menos cerca, uma pedra dessa daqui teria mais ou menos cerca de, assim, de alguns centímetros, algumas dezenas de centímetros. É material congelado em baixíssima temperatura e boa parte desse material também é água congelada. Aqui é uma imagem que ela tirou do alto, na região onde ela foi passando e foi pousando, e boa parte desse material aqui, que está aqui em cima, ele contém um pouco de água. A água que a gente vê está aqui, ó. Ele, na realidade, é riquíssimo em metano. O ciclo dele de metano lembra o ciclo da água na Terra. O resfriamento, congelamento, vaporização, chuva, precipitação, depósito, digamos, de neve no cume dos montes e que com o verão, por exemplo, derrete, formam canais e vão para as regiões mais baixas, inclusive formando lagos. E é o único objeto do sistema solar que tem em sua atmosfera, como elemento gás predominante, o nitrogênio. Exatamente, quase na mesma proporção que a Terra, numa temperatura muito mais baixa. Mas ele também é muito rico em água. E ele tem na sua atmosfera compostos orgânicos. O mesmo tipo de composto orgânico que Miller conseguiu no experimento dele, misturando uma série de gases dentro de um invólucro, dentro de um recipiente de vidro, onde ele colocou, digamos, fios que soltavam faísca, tapou, deixou um certo tempo e depois foi encontrar em torno
desse vaso um material orgânico. Não orgânico proveniente de vida, mas o que ele queria saber é se, a partir de uma composição química primordial, chamada sopa primitiva, era possível, a partir daí, formar compostos orgânicos. E as faíscas representam, por exemplo, o efeito que representariam raios na época em que a atmosfera da Terra tinha uma composição química diferente, era mais eletrizada, etc. E ele conseguiu fazer isso aí. Pois bem, a atmosfera de Titã tem exatamente o mesmo tipo de composto. Significa isso que lá tem vida? Não. Significa, por hora, que lá tem compostos orgânicos que podem, a partir daí, gerar alguma espécie de vida, mesmo que seja em temperaturas muito baixas. Encélado é esse objeto que vocês estão vendo aqui, que foi o primeiro que eu mostrei lá em cima. Esta é a parte sul. A parte norte dele é mais, digamos, mais homogênea, como você vê aqui. E a parte sul, ela é marcada por essas, digamos, fendas. E essas fendas têm jatos, como você vê aqui. Aqui é um jato, por exemplo, que foi... isso daqui é um desenho, mas se vocês forem na página da NASA, da sonda Cassini, tem várias imagens dele em que são montadas esses jatos que fazem parte, digamos, foram fotografados. Inclusive, a sonda Cassini, quando ela foi mandada pelo menos 3 vezes, a órbita dela foi modificada, fazendo com que ela passasse perto desse jato, ela cruzasse esse jato muito próximo da superfície. As melhores imagens foram tiradas assim. Então, eram jatos que estavam aqui na região sul, ela cruzou e tirou a composição química, que é muitíssimo parecida com a composição química dos cometas. E o que vocês estão vendo aqui é um material exalado daqui, muito composto, praticamente essencialmente de água, e acredita-se que essa água, também por efeito de maré, porque ele está próximo de Saturno, mas ele deve ter um mecanismo interno que mantém essa água liquefeita a ponto de jorrar nessa região que é mais fina do que o resto da crosta. Por isso é que ela, digamos assim, rachou e mantém essa pressão e você tem esse escape. Pois esse material que escapa daqui fica ao longo do caminho e forma o anel E de Saturno. O anel E de Saturno ele é um anel quase que predominantemente feito de água, que tem monóxido de carbono, algum material orgânico, mas essencialmente feito. E aqui essa imagem que vocês veem aqui é ele, é Encélado, que está constantemente ativo. Também é um corpo de muito interesse. Plutão. Até há pouco tempo, Plutão foi reclassificado como planeta anão e a União Astronômica Internacional está voltando a repensar isso, porque essa classificação foi muito ruim. Na realidade, não é uma classificação, digamos, baseada em aspectos físicos. Por exemplo, o que significa basear em aspecto físico? Uma diferença entre um planeta gasoso muito grande, uma estrela e um objeto subestelar. Se você tivesse um objeto 80 vezes a massa de Júpiter, ele teria condições de estar aqui no início de uma estrela de baixíssima massa. Então, o que você tem em estrela, quando se classifica estrela, é aquela massa necessária para você fazer a fusão do hidrogênio. Você faz a fusão do hidrogênio, produz energia, a partir daí a estrela entra numa estabilidade de vida, produzindo energia a partir da fusão. Então, é um parâmetro físico. Quando você pega abaixo disso, e você olha um planeta gigante, e um objeto que fica aqui intermediário, que é chamado um objeto subestelar, e algumas vezes vocês vão, na bibliografia, vocês vão ver um mega planeta gigante, um mega Júpiter e assim por diante, mas o fato é, entre um planeta gigante e uma estrela, você tem um objeto aqui chamado subestelar.
Esse objeto subestelar, ele provoca a fusão não do hidrogênio, mas do deutério, que é um isótopo. Então, você classifica como objeto subestelar, porque você também está baseado num parâmetro físico. No caso da definição de Plutão, não é um parâmetro físico. Ele tem um formato, digamos, esférico, que é uma das condições, porque tem equilíbrio hidrostático, você mantém a distribuição de forças. Ele gira em torno do Sol, mas ele não é o objeto, digamos, dominante na sua área, como são os planetas. E a órbita dele é muito inclinada. Ocorre que isso não é uma definição correta para você definir o que é um planeta ou não. Por exemplo, a gente falou agora há pouco, Ganimedes é maior que Mercúrio. Então, ela é classificada de satélite porque está do lado de Júpiter, girando em torno de Júpiter. Mas ele não tem características de um simples satélite. As características são de um grande objeto. Então, Plutão vai ser reclassificado. Ninguém imaginava que Plutão teria essa imagem aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa região em azul é uma região, digamos que todo esse material azulado que vocês estão vendo aqui é pura água. E quando se olha aqui em detalhe, você tem células convectivas que houve no passado um processo de afloramento e que é baseado na quantidade de água. Adiante daquela região, existe uma quantidade de objetos, que é chamada região transnetuniana, ou seja, daqui para frente, uma quantidade de objetos enormes, que têm diferentes tipos, características orbitais às vezes são bastante comuns, características espectrais parecidas, e tudo indica que eles têm composição química parecida. Todos esses objetos que estão nessa região, até agora, há fortíssimos indicativos de que eles têm sempre água. É um objeto, digamos assim, de densidade intermediária entre um rochoso e um gasoso, tipo cometa. O cometa tem densidade entre um rochoso e um gasoso, né? Esses objetos, a mesma coisa. Então, são objetos compostos de rocha e de gases congelados e muita água. Adiante dessa região, bem mais adiante, você vai encontrar uma grande nuvem. Nós estamos falando numa região aqui, é claro que isso aqui está fora de escala, mas nós vamos encontrar uma região, digamos assim, como se fosse uma grande esfera, que é chamada nuvem de Oort. E ela é essencialmente feita de corpos pequenos, com parte rochosa, parte gasosa, e a parte gasosa ou volátil é praticamente 80% é água, que são os cometas. Então, o que se vê nessa região é uma coisa enorme. Aí você fala, mas tem água também em outros lugares? Tem água em asteroide. Como esse asteroide que você está vendo aqui, que é um asteroide que se rompeu, e ao se romper, ele cria como se fosse uma atmosfera aqui que se parece muito com a coma de um cometa e a cauda de um cometa, que era uma coisa que se imaginava que existia. O que se explica isso? Isso aqui é um cometa nessa região? Não, porque nessa região ele não resistiria como cometa, porque é uma região muito quente. Mas isso mostra que um processo de colisão, de fragmentação ou qualquer coisa, expõe a parte interna de um asteroide. E essa parte interna, ela é rica em água. Em alguns casos são chamados asteroides ricos em água ou cometas da região do cinturão principal. E os cometas, que são riquíssimos em água, aqui está mais ou menos a composição química, grosso modo falando, ele é quase que essencialmente feito de água, metano, que é muito comum, monóxido e dióxido de carbono, compostos orgânicos simples e compostos orgânicos complexos. Os cometas são riquíssimos, é o material que mais água tem, por isso ele é considerado um corpo que poderia ter trazido água para a Terra. Essa é uma imagem que vocês têm aqui, ela é uma imagem animada, esses são os jatos, e essa é uma região que você vê aqui, por exemplo, são dois blocos, você está vendo aqui, ó, um bloco aqui e o segundo bloco aqui, essa região aqui é essa que você está vendo aqui, isso daqui é tudo água congelada, a maior parte desse material é água congelada. Aqui é a mesma coisa, você está olhando de cima, né? Dá para se ver, até pela própria aparência, que isso daqui é uma condensação de água em baixa pressão, mas em temperatura muito baixa. E aqui é um mapa, digamos, dele, em algumas regiões que vocês estão vendo aqui, ó, que são todas as regiões
ricas em água. Então, é um corpo que tem uma quantidade de água muito grande. Professor, Pois não. e essa água, ela não acaba? O cometa anda pra caramba, então tem muita água ali. Ou ela é reposta de alguma forma? Não, o cometa anda pra caramba mesmo. Desculpa, É. todo respeito. Não, imagina, a gente está brincando. A vida de um cometa, digamos, esse material é um material primitivo. Então, a vida de um cometa depende do seu tamanho, se ele é grande ou se ele é pequeno, e depende do seu período. Um cometa de curto período, ele fica em órbitas muito pequenas. Então, você pega períodos curtos, como, por exemplo, 3,3 anos, é um cometa que tende, como cometa, a morrer, porque ele vai perdendo o seu material volátil e vai se transformar numa rocha, por exemplo. Esses cometas têm vidas curtas. Os cometas de longo período, pela própria lei de Kepler, eles passam muito tempo nas regiões distantes. Eles só vão ser aquecidos quando eles vêm nessa região. Esses têm vida muito longa. E se você considerar a taxa de produção de gás observada em cometas nos pequenos ou nos grandes, ela é sempre muito pequena se comparada à massa do cometa. Água em pedra, diz que não se tira água de pedra. Tira sim. Olha lá. Isso que vocês estão vendo aqui é essa rocha aqui, que é um meteorito, e nessa região aqui tem água. E tem uma bolha de água, e essa água aqui é água salgada. O que significa esse meteorito? Ele saiu de um lugar onde certamente tinha água. Então, ele é uma prova, digamos assim, de que vem. E agora, para a gente terminar, nós falamos muito em água. Mas o que vem à cabeça quando a gente fala em água é o tradicional. São 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a água comum, essa é a água que você encontra em abundância aqui no mar. Mas a água, ela também pode ser produzida pelo deutério. Deutério é um isótopo do hidrogênio. O hidrogênio só tem um próton no núcleo, o deutério tem um próton e um nêutron. Então, ele é um isótopo do hidrogênio. Vocês podem fazer água, como essa que está aqui em cima, um átomo de hidrogênio, um de deutério e um de oxigênio. Esta é a chamada água pesada, que se usa em usinas nucleares. Vocês podem ter também água formada por 2 átomos de deutério. É mais pesada ainda. A água comum usa o oxigênio 16. Mas vocês podem ter água com oxigênio 18. Então, aqui está o espectro de uma água com 2 átomos de hidrogênio e oxigênio 18. E aqui está o espectro tirado com 1 átomo de hidrogênio, 1 deutério e 1 oxigênio. Então, a primeira coisa, a água da Terra veio de onde? É uma discussão que fica entre geólogos e astrônomos. Geólogos sempre disseram, a Terra tem uma quantidade de água muito grande. E uma das grandes provas disso é que a movimentação de placas, a tectônica de placas, o que, digamos assim, lubrifica essas placas é a água. O que faz, digamos assim, às vezes um vulcão explodir é a água. Então, existe uma quantidade muito maior de água abaixo da Terra do que aqui em cima. Mas o acesso que a gente tem é a água daqui de cima. Então, os geólogos sempre falaram, não há necessidade de, digamos assim, de admitir uma outra possibilidade. Porém, os cometas são muito ricos em água. E os cometas têm uma característica, eles passam sempre muito perto do Sol. Então, eles cruzam a órbita da Terra. Então, são objetos que podem ter trazido água. Só que aí você vai comparar e falar, não, mas que água que foi trazida? Isso daqui já te dá, digamos assim, um indicativo de você estudar. Então, o que você tem aqui? Ó, taxa de deutério em relação ao hidrogênio. Mais ou menos da ordem aqui de alguma coisa 10 a menos 4, que significa um átomo de deutério para cada, digamos, 10 ou 20 milhões de átomos de hidrogênio. Essa medida é uma medida de padrão da água do mar. Você vai lá, pega a água do mar e faz essa avaliação. Então, esse é o padrão, digamos assim, da Terra.
Aí você compara com o padrão da água de outros objetos. Água nos meteoritos, um tipo de meteorito que é rico em água, portanto, vindo de asteroides que também são ricos em água. Ele tem o mesmo tipo de água da Terra. Encélado, a gente acabou de falar, é riquíssimo em água. A água dele não é igual à Terra. Assim você pega, por exemplo, outros planetas, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e você pega, inclusive, alguns cometas, como esses que vocês estão vendo aqui, ó, que são grandes cometas. Nenhum deles tinha água parecida, até a chegada desse daqui, do Hartley. E o Hartley tem exatamente a mesma taxa de água aqui na Terra. Então, dois questionamentos que se faz. Mas essa água que estava aqui, ela ficou exposta e ela pode mudar a concentração. Pode. Porque essa água, quando ela é vaporizada, que ela sobe, depois ela é fotodissociada, você libera o hidrogênio. Como é que é a fotodissociação da água? Você tem 2 átomos de hidrogênio, a radiação ultravioleta libera um átomo de hidrogênio, você fica com uma hidroxila. Esse átomo de hidrogênio ele é muito leve. Se ele não se recombinar, ele escapa e você perdeu uma molécula de água. E você pode depois novamente liberar um hidrogênio e deixar o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio é muito pesado, ele não escapa da Terra, o hidrogênio escapa da Terra. O deutério é muito mais difícil de escapar do que o hidrogênio. Então, se a Terra tem essa taxa hoje, provavelmente a taxa de deutério era menor no passado. Nunca maior. Então, esses objetos aqui não podem ser os objetos que poderiam ter trazido a água na Terra. Por outro lado, esse estudo de discussão da água tem um debate muito grande, e no ano passado foi apresentado um trabalho pelo Karim Mitch, que essa água que a gente vê aqui não é a água primitiva. Muito provavelmente a água primitiva está abaixo do solo. Então, nós temos que estudar a composição, ou a quantidade, a taxa de deutério e hidrogênio para a água que está lá não exposta. Seria o aquífero Guarani? Por exemplo, o aquífero ou a água de geysers. E é isso que eles estão estudando. Diz ela, pelo menos ela falou no Congresso, que os resultados são surpreendentes. Bom, o que significa isso? É uma identificação do que é, digamos assim, a água. Quando a gente olha aqui, por exemplo, nesse dado, a razão que a gente tem é essa, quer dizer, a Terra tem cerca de 1,6, 10 a menos 4, é a taxa de deutério para hidrogênio. Você vai encontrar alguma coisa parecida com isso, olha aqui, o Hartley é o mesmo. O Halley já é quase o dobro. E quando a gente começa a comparar, a gente vê que as coisas não são tão simples para serem estudadas. Os meteoritos do tipo condritos têm a taxa parecida com a água. Se a Terra foi formada por material, uma parte do material desse tipo de meteorito, ou desse tipo de asteroide de onde provém esse meteorito, já corrobora muito a opinião dos geólogos que dizem que a Terra tem quantidade de água suficiente, não precisaria de nada fora. O que certamente deve ser a realidade? Os dois. Os cometas são muito ricos, têm muita água e podem ter caído aqui. E a Terra foi formada por um material que também era rico em água, e aqui tem a água. Então, no fundo, o que a gente... No fundo, o que a gente fala, por exemplo, aqui é um dado que ela apresentou, a Karin Mitch, mostrando que para você explicar a quantidade de água no oceano hoje, a que a gente tem aqui, ou seja, a água na superfície, não abaixo, que é muito maior, você precisaria, por exemplo, de cometas tipo Tempel 1, você precisaria de 20 milhões de cometas. Porque aqui é a taxa, digamos assim, a quantidade de água que se acredita que ele tenha, em proporção de cerca de quase 80%. Mas se você pegar outros tipos de cometa, a quantidade pode ser muito menor, porque são cometas muito ricos em água. Então, resumindo, ou finalizando, o que significa quando você fala que você trata da taxa de deutério, hidrogênio, ou que você trata do oxigênio? Significa, aliás, eu vou usar até um gráfico aqui,
significa que você quer saber de onde veio essa água, aqui, de onde veio essa água e qual eram as condições físicas na região onde essa água foi formada. Se você olhar aqui, as regiões muito frias não favorecem o deutério. As regiões mais quentes favorecem os deutérios. Quando você pega um cometa na região ali transnetuniana, ou perto, chamado família de Júpiter, porque as órbitas ficam mais ou menos nesse pedacinho, eles têm uma taxa. Quando vocês pegam da nuvem de Oort, que é muito mais distante, ele tem outra taxa. Só que a taxa de deutério dos cometas que vêm da nuvem de Oort, que é muito mais fria que aqui, ela é maior. O que significa que esses cometas que estão lá provavelmente não se formaram na região fria, se formaram aqui. Aonde? Nas regiões próximas, que foram formados e por ação gravitacional eles foram jogados longe. Então você percebe que quando você fala em água, você está tentando identificar a água e, ao mesmo tempo, tentando identificar, dentro desse processo complexo que foi a formação do sistema solar, de onde vieram esses corpos e quais eram as condições físicas que ocorreram nessa região. Portanto, a água também é uma sonda que você pode usar para pesquisar os processos no passado. Da mesma forma, você pode estudar, você pode escolher outros gases como metano, amônia e assim por diante. Era mais ou menos isso e eu espero que, quando vocês tomarem um copo de água agora, vocês pensem nessa taxa de deutério e hidrogênio. Se vocês tiverem. Muito obrigado. Duas coisas. Primeiro, parece que geólogos e astrônomos sempre estão em conflito, porque a sobre a extinção dos dinossauros é a mesma coisa. É, exatamente. Os astrônomos acham que caiu um asteroide e os geólogos acham que foi uma atividade vulcânica que extinguiu as dinossauros. Mas eu queria comentar sobre o planeta Plutão. Uhum. Que na verdade, que por enquanto é planeta anão. Eu acho que a razão por qual ele foi rebaixado para ser um planeta anão é por causa de um outro planeta anão que foi descoberto além dele. Você não conhece, né? Uhum. Aliás, acho que tem vários, né? Tem vários, mas Eris foi quem desclassificou. Eris. Então, e quando foram descobertos os corpos parecidos com o Plutão lá fora, além do Plutão, né? Bem longe do Plutão, surgiu o problema. E agora? A gente vai recontar, vai começar a contar 10, 11, 12, 13, e se espera que realmente tem muitos planetas anões lá fora do sistema solar. Então, foi tomada essa decisão chamar tudo que daqui para frente não se espera encontrar lá nada grande, né, do tamanho de Júpiter, Saturno, planetas gigantes, e foi tomada essa decisão de chamar tudo que será descoberto de planetas anões, realmente. Só que isso eu participei, eu não estava na Assembleia que tomou essa decisão, e era que ano? Era 2000 e... Acho que foi 2006, não foi? Seis, Não sei, né? não lembro. 2006, A data eu não tenho muita Assembleia. certeza. Mas o Brasil, principalmente pessoas do Observatório Nacional, né, tiveram uma grande participação nessa decisão, junto com todos os pesquisadores astrônomos que estudam as ciências planetárias
do Uruguai, que você deve conhecer, da Argentina. Todo mundo apoiou essa decisão, que é baixar realmente e chamar planeta anão. Eu não conheci que agora isso, não sei por que ressurgiu, porque não estou acompanhando agora, mas a resistência principal saía dos Estados Unidos, dos astrônomos americanos, porque o Plutão é o único planeta que eles descobriram. Então a gente está esperando que eles esperam que vão rever isso. Mas a definição é válida. E se você, qualquer definição, aliás, qualquer classificação que tenha, ela sempre vai ser limitada, né? Concorda? Se a gente vai considerar tamanho, vai ser limitado. E isso devido realmente a essa gama de tamanhos, de processos físicos, de tudo que existe na natureza. Né? Não, eu entendo a sua colocação, Tatiana, mas, digamos assim, vamos levantar, lembrar alguns pontos. Nessa reunião, a decisão foi tomada por uns poucos % das pessoas que participaram da reunião anual da União Astronômica Internacional. Desse pessoal que ficou, a minoria era o pessoal de ciências planetárias. Não que uma pessoa que estude buraco negro não tenha condições de pensar, mas é interessante um cientista planetário numa reunião de buraco negro para redefinir o que é buraco negro se ele não trabalha com aquilo lá. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é uma espécie assim de incoerência, até do ponto de vista linguístico. Um objeto desse, ele é um planeta anão, mas ele não é um planeta. Ou seja, ele é anão daquilo que ele não é. Então, vamos com calma. Ele é anão daquilo que ele não é. Segundo, quando você pega a definição, define esse planeta como sendo um objeto, aquelas 3 características, que gira em torno do Sol. Está lá. Ora, então não tem exoplaneta. Então, digamos, são vícios de uma postura que foi colocada na época e que tinha resistência, como você falou, dos Estados Unidos, que queriam manter como planeta, e outras pessoas não queriam manter como planeta. Vamos tirar, digamos assim, esses aspectos pessoais de lado. O fato é, qual é o ponto de vista físico do objeto em si? Qual é a física que tem dentro dele, composição química, estrutura, energia interna, etc., 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 que entrou como parâmetro nessa definição? Não tem. Então, não tem. É uma definição física. Não tem. O que é que, na época, tinha gente que defendia? Na época, tinha gente que apresentou uma solução, uma proposta diferente, porém era mais complexa. Do ponto de vista social, a gente até entende. Imagina uma pessoa ensinar uma criança que tem não sei quantos milhares de planetas. É complicado? É complicado. É necessário uma definição? É necessário uma definição. Agora, o problema é quando a definição é imposta. Por que que as pessoas estão questionando, e eu tenho quase certeza que vai ser revisto tudo isso? Porque todos eles apresentam como argumento a física. Então, quando você pega Ganimedes, quando você pega Titã, e quando você pega Plutão, a física deles se parece muito com físicas de planeta. Eu estou te falando isso, que se você me perguntar e qual é a melhor definição, eu não tenho a menor ideia. Eu prefiro nessa hora estar na plateia e dizer eu sou a favor, eu sou contra, porque eu não sei, eu não sei como você definir isso aí. Mas o fato é, a definição tal como foi, ela não é baseada em parâmetros físicos como você tem em outras coisas. Então, esse é o questionamento. Agora, tem aspectos pessoais, tem aspectos americanos. Tem. É verdade que o plano dele é inclinado como todos os outros lá do fundão são? É verdade. Isso daí, aliás, é a sua área. Digamos, você sabe da importância de tudo isso para estudar. Talvez um 9º planeta que já tem até a posição, que estão se indicando. Tudo isso é muito interessante quando você estuda.
do ponto de vista da formação. Qual foi o processo que ocorreu, que deu essa distribuição atual, que muito provavelmente nada tem a ver com a condição ou a distribuição espacial da época. Deriva de planetas, interação gravitacional e etc. Então, esse processo para você estudar é muito complicado. Do ponto de vista dinâmico, é complicadíssimo. Do pouco que eu sei, você sabe muito mais disso. Então, existem algumas coisas que você fala, não é planeta. Por exemplo, uma outra coisa que se admitiu na época. Se você chamar Plutão de planeta, Plutão e Caronte é muito grande. O centro de massa está quase a 1/3 do raio fora de Plutão. Então, na realidade, fala, mas então ele não é um planeta, é um planeta duplo. Se for definir planeta duplo, você vai embora, tem outros casos aí. Então, tudo isso mostra que, na realidade, havia uma necessidade de se redefinir, porque você descobre Eris, que é maior que Plutão, numa órbita completamente diferente, e você não vai dizer porque a órbita dele é diferente, que ele não é planeta e Plutão fosse planeta. Então, eu entendo tudo isso. Agora, o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da física, e sobretudo depois que estudaram Plutão e que viram essas características dele de superfície, ele tem certas propriedades que você só vai entender se você aplicar os conceitos de planeta. Então é isso. Agora, aonde fica o que você chama de planeta anão? Eu, pelo menos, gostaria que eles dessem um outro nome que fosse mais coerente, e não ser anão daquilo que ele não é. Eu acho que ele continua planeta, porque essa palavra está no nome dele. Não, mas não na definição. Definição, Não na definição. Plutão, bom, tudo bem, nós não vamos discutir isso, mas Plutão não é planeta e é planeta não. Os outros não são planetas e são planetas anões. Tem planetas e tem planetas anões. Então, a palavra planeta já está na definição dele. Primeiro. Segundo, eu não entendo porque tem que ter tanta inquietação como uma definição rígida. Porque a gente nunca vai achar isso. Não se trata de definição rígida, se trata, digamos, uma... Para essa gama toda, isso não tem sentido mudar isso. Não, eu não sei se não tem sentido. Quer dizer, se você faz um estudo baseado em física, qual é o melhor parâmetro para você definir se não a física? Repito, não sei qual é o nome. Não sei qual seria o nome ideal. Não, estou dizendo o seguinte. Desculpa, será que a gente pode postergar essa discussão, talvez, para depois? Porque, claro. Né, já... Bom, acho que vamos agradecer ao professor e... Muito obrigado. Obrigado. E, bom, desculpa quem não... Acho que tinha alguém levantado a mão, acho que acabou não dando, mas acho que ele fica disponível, né, para quem quiser perguntar.